Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 1º de agosto. Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos do plenário após o recesso forense. Em discurso de abertura, presidente da Corte, ministro Luiz Fux, faz defesa da democracia e do sistema eleitoral e conclama todos os brasileiros, candidatos e eleitores para que as eleições sejam marcadas pela estabilidade institucional e pela tolerância. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Plenário do Supremo julga ações contra taxas estaduais sobre atividades de mineração. A pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes decreta prisão preventiva de investigado por ameaças ao STF. E ainda, Justiça Eleitoral recebe mais de 1.600 pedidos de registro de candidaturas para as eleições deste ano. E entre eles, os 2 primeiros para o cargo de presidente da República. O Supremo Tribunal Federal retomou as atividades nesta segunda-feira depois do recesso do Judiciário. Os ministros vão julgar temas importantes nesse segundo semestre: saúde, meio ambiente, processo eleitoral, improbidade administrativa. Na abertura da sessão plenária, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, lembrou o papel da Corte na defesa da Constituição e da democracia e disse que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais confiáveis do mundo. O presidente do Supremo fez um balanço do primeiro semestre deste ano. Nesse período, a Corte proferiu 46 mil decisões judiciais e tomou uma série de medidas na área administrativa. Em abril, o Supremo Tribunal Federal passou a disponibilizar 100% dos seus serviços administrativos e judiciais de forma digital, tornando-se a primeira Suprema Corte do mundo 100% digital. Ainda no primeiro semestre, o tribunal lançou o seu programa de combate à desinformação, o seu programa Corte Aberta de Governança de Dados e o segundo robô de inteligência artificial da sua história, denominado RAFA, que, segundo esse programa, classifica os processos do nosso acervo segundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. O ministro Luiz Fux lembrou que no próximo mês, a ministra Rosa Weber assume a presidência do STF e o ministro Luiz Roberto Barroso a vice-presidência. E que este mês, os ministros vão julgar temas importantes. Entre os assuntos estão o direito à saúde, regras do processo eleitoral, proteção ao meio ambiente, teto de gastos da administração pública, mudanças na lei de improbidade administrativa e direito ao sigilo de dados pessoais. O presidente do Supremo também destacou o papel da Corte na defesa da Constituição e da democracia e lembrou que daqui a 2 meses os brasileiros vão viver um dos momentos mais importantes de um regime democrático: as eleições e o direito de cada cidadão ao voto. O ministro Luiz Fux reforçou que o sistema eleitoral brasileiro é um dos melhores do mundo. Nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, mercê de ostentar no seu organismo uma justiça eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prélio eleitoral. Em nome do Supremo Tribunal Federal, nunca é demais renovar ao país os votos de que nós, cidadãos brasileiros, candidatos e eleitores e demais partícipes, que permaneçamos leais à nossa Constituição Federal, sempre compromissados para que as eleições deste ano sejam marcadas pela estabilidade institucional e pela tolerância. O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos, confiando na civilidade dos debates
e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes. E depois dessas manifestações na abertura da primeira sessão do semestre, o plenário prosseguiu com o julgamento de ações que questionam as taxas estaduais sobre atividades de mineração. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Renato Rossi, que acompanhou tudo e tem os detalhes desse julgamento para a gente. Oi, Renato, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Foi um julgamento conjunto de 3 ações propostas pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, contra leis dos estados do Pará, Amapá e Minas Gerais. Os relatores foram os ministros Edson Fachin, Nunes Marques e o presidente do STF, Luiz Fux, todos contrários às ações. Eu converso com o consultor jurídico, Daniel Villanova, para saber o desfecho desse julgamento. Boa noite, Daniel. Boa noite, Renato. Por maioria, aí prevaleceu o entendimento da Corte de que essas cobranças, essas taxas, são legítimas nesses 3 estados, né? Quais os principais argumentos, Daniel? Olha, a CNI, que apresentou as ações contra essas leis estaduais, buscava a inconstitucionalidade dessas leis sob o argumento de que os estados não teriam competência para legislar e disciplinar a matéria. Um outro argumento é de que a forma pela qual essa taxa foi instituída, ela seria uma espécie de imposto disfarçado e que teria inclusive alguns elementos de desproporcionalidade. Esses argumentos, porém, não tiveram o assentimento do tribunal, que por 7 votos a 4 entendeu que é legítimo sim que os estados disciplinem o assunto, porque isso envolve uma matéria do chamado poder de polícia, que é o poder de fiscalizar as atividades minerárias. E a importância desses casos, Renato, é que esses 3 estados são referências na exploração mineral no Brasil. Então é um importante marco, são casos líderes para que os demais estados possam regulamentar e estabelecer novas balizas que venham a ser eventualmente impugnadas. Alguns ministros ficaram vencidos aí. Quais os principais argumentos apresentados por eles? Olha, nós tivemos nos 4 votos divergentes 2 linhas. A primeira delas, que foi iniciada pelo ministro André Mendonça e pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que haveria uma violação ao princípio da proporcionalidade, em especial no que concerne ao preço, o custo dessa atividade de fiscalização e os valores que seriam arrecadados por imposição dessas taxas. A segunda linha de argumentação, que também ficou vencida, foi iniciada pelo ministro Ricardo Lewandowski e também chancelada pelo ministro Gilmar Mendes, e envolvia justamente o tema de saber se os estados membros da federação podem ou não disciplinar esse tipo de matéria, que é uma matéria que tem um peculiar interesse nacional e que a União Federal teria uma maior prevalência federativa para tratar do assunto. Mas as 2 teses e esses 4 votos ficaram vencidos. Prevaleceu no plenário por 7 votos a 4 a ideia de que é legítima a imposição dessas taxas pelos estados da federação. Ou seja, um julgamento importante aí na retomada dos trabalhos com essa sessão extraordinária. Outros estados têm atividade de exploração minerária e essa decisão serve aí para balizar, né? Exatamente, é uma referência muito importante, em especial porque as atividades minerárias no Brasil correspondem a um setor da economia que equivale a 1/3 do PIB do Brasil. Então é importante a gente ter segurança jurídica e o Supremo contribuiu para isso hoje, definindo aí balizas para interpretação. Daniel, muito obrigado pela participação aqui, pelos esclarecimentos aqui, viu? Voltamos com você, William. Obrigado, Renato. Obrigado, doutor Daniel. A pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo converteu a prisão temporária de Ivan Fonte Boa Pinto em preventiva. Ivan está preso por divulgar nas redes sociais ameaças ao STF e aos ministros da Corte. Segundo a Polícia Federal, a manutenção da prisão de Ivan é necessária para garantir a ordem pública e evitar a continuação dos delitos. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da PF. Segundo o ministro, há fortes indícios de que Ivan faz parte de uma organização criminosa contra a democracia. A decisão de Moraes tomou como base a transcrição do material apreendido no endereço de Ivan Rejane, que promove a violência contra políticos e ministros do STF. Na decisão, o ministro ressalta que o risco de soltura não pode ser avaliado de maneira isolada e que é pública e notória a prática criminosa e contribui para o acirramento dos ânimos, do estímulo ao enfrentamento
entre concorrentes políticos e tentativas de enfraquecimento do judiciário, o qual é incumbido da realização das eleições. Ivan Rejane está preso há 10 dias por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi alvo de uma operação depois que divulgou nas redes sociais vídeos com insultos e ameaças à democracia, políticos, instituições e ministros. Ivan vai continuar preso no complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais. A seguir, TSE recebe os 2 primeiros pedidos de registro de candidatura para cargo de presidente da República. Voltamos em instantes. A TV Justiça ela é de fundamental importância para a sociedade, porque esclarece o direito de uma maneira bem simples. A sua equipe de jornalistas e produtores está habituada às questões do direito e assim consegue extrair dos entrevistados renomados juristas de todo o Brasil as informações mais atualizadas e precisas para o entendimento de todos. O Tribunal Superior Eleitoral abre hoje o segundo semestre forense. A retomada acontece com uma sessão extraordinária de julgamentos que começa daqui a pouco, às 7 da noite, logo depois do Jornal da Justiça. E nesta segunda-feira, a Justiça Eleitoral informou que já recebeu mais de 1.600 pedidos de registro de candidaturas para as eleições deste ano. Os 2 primeiros para o cargo de presidente da República chegaram nesta segunda-feira. São do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, e do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. As solicitações ocorreram depois que os nomes foram reconhecidos oficialmente nas convenções partidárias feitas pelas 2 legendas. Todos os registros de candidaturas a presidente devem ser feitos ao TSE. Os pedidos para os demais cargos devem ser enviados aos tribunais regionais eleitorais. Qualquer pessoa pode consultar essas informações no site divulgacandicontas.tse.jus.br. No espaço também há dados sobre certidões criminais, declaração de bens, prestação de contas com arrecadação e os gastos durante a campanha. E mais de 80 pessoas participaram da reunião promovida pelo TSE com representantes de entidades fiscalizadoras. No evento, o tribunal apresentou informações sobre as etapas de fiscalização do sistema eletrônico de votação. Entidades fiscalizadoras são instituições que têm legitimidade para verificar o andamento do processo eleitoral. Durante o evento, servidores do TSE passaram informações sobre as 39 oportunidades para fiscalizar o processo eletrônico de votação, sendo que 36 ainda não aconteceram. Justamente por isso, também foram passadas orientações sobre como acompanhar as formas de auditoria do processo eleitoral. Participaram da reunião entidades como o Ministério da Defesa, o Tribunal de Contas da União e a Ordem dos Advogados do Brasil. E ainda sobre esse assunto, a gente mostra agora mais uma forma de auditoria do sistema eletrônico de votação. Partidos políticos, Ministério Público, Polícia Federal e outras instituições podem checar os códigos-fontes dos sistemas eleitorais. Código-fonte é o conjunto de comandos escrito em linguagem de programação. Por isso, a iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral em deixar os códigos-fontes dos sistemas eleitorais disponíveis para análise é tão importante. Uma pessoa que tem o domínio da tecnologia, da linguagem de programação, ela consegue acompanhar o programa na íntegra, analisando ponto a ponto e verificando exatamente se o programa está fazendo aquilo ao qual ele se propõe a fazer. Então, você consegue literalmente auditar o código, fiscalizar o código e verificar se ele está correto, está pleno. Disponíveis um ano antes das eleições, até agora os códigos-fontes já foram inspecionados pela Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Senado Federal. A Polícia Federal deve checar as linhas de programação nos próximos dias. Os códigos ficam abertos para análise até poucos dias antes das eleições. No início de setembro, acontece a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas. Eles são gravados em mídias não regraváveis, em DVDs, por sua vez acondicionados em envelopes,
que são assinados fisicamente, assim como essas mídias são assinadas fisicamente pelos presentes, e é guardado na sala-cofre do tribunal. Então ali ele fica à disposição para qualquer momento posterior às eleições, se alguém quiser analisar, verificar se aquele código que foi analisado, que foi verificado durante todo esse período que foi assinado, é o mesmo que está lá, se ele ainda continua íntegro, enfim, todo esse acompanhamento do código. E no próximo bloco a gente fala sobre a retomada dos trabalhos no TST e no STJ. Voltamos em instantes. TV Justiça não é só importante, ela é essencial, porque ela ajuda a aumentar a transparência no Poder Judiciário, que é uma ferramenta da democracia, e também ajuda a elucidar temas que são muito importantes, são discutidos no bojo do Poder Judiciário e muitas vezes acabam não tendo o espaço que merecem dentro da grande mídia. Hoje foi a abertura do semestre judiciário também no Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros da Corte se reuniram no início da tarde para a sessão do órgão especial. Durante a sessão, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, apresentou os dados consolidados de produtividade do TST no primeiro semestre de 2022, em comparação ao mesmo período do ano passado. Destaco especialmente o número de recursos de revistas julgados, que contabilizou um aumento de aproximadamente 20%, e de processos julgados em sessão, cuja elevação ultrapassou a marca de 11 pontos percentuais. O ministro Emanuel Pereira também divulgou o seminário internacional Atuação e Competências da Justiça do Trabalho, que será realizado nos dias 18 e 19 de agosto na sede do TST. O evento vai contar com a participação de magistradas e magistrados do Brasil e do exterior, juristas, professores, além de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Somos o Tribunal da Justiça Social, e para que este lema, que tanto nos orgulha, seja consolidado no dia a dia da sociedade, continuaremos na missão de promover estudos e pesquisas de alto nível. O presidente do TST e do CSJT citou ainda a adesão formal do tribunal ao Pacto Nacional pela Primeira Infância do Conselho Nacional de Justiça. Informou que, a partir desta semana, os julgamentos das sessões 1 e 2 de dissídios individuais vão ser transmitidas pela TV Justiça. As sessões da SDI 2 serão transmitidas ao vivo toda terça-feira a partir das 9 horas. Já as transmissões das sessões da SDI 1 ocorrerão às sextas-feiras, também a partir das 9 horas. A intenção é democratizar ainda mais o acesso às informações do TST. Por isso, todas as transmissões contarão com tradução simultânea em Libras, além de continuarem a ser disponibilizadas pelo canal oficial do TST no YouTube. O Superior Tribunal de Justiça também retomou os trabalhos nesta segunda-feira. Com o início do segundo semestre forense, voltam a ocorrer os prazos processuais que estavam suspensos em virtude das férias dos ministros. A sessão de abertura das atividades do semestre foi na Corte Especial. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, começou a sessão da Corte Especial de abertura do segundo semestre forense, manifestando o empenho dos servidores e magistrados na manutenção do ritmo e da qualidade da prestação jurisdicional. O nosso objetivo é gerar confiança, previsibilidade e segurança jurídica, em especial neste momento da história do Brasil, em que se anseia pela retomada do crescimento econômico, do emprego e do desenvolvimento em favor da nossa população, em favor principalmente dos mais humildes.
O ministro também fez um agradecimento especial ao vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, pela atuação à frente da administração do tribunal no plantão judiciário. Totalizamos 9.539 decisões de despachos proferidos. O Superior Tribunal de Justiça deve estar sempre a serviço da jurisdição e de seus destinatários, os cidadãos brasileiros. No primeiro semestre, o STJ cumpriu com a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça, julgar mais processos do que os distribuídos. Foram 208 mil processos registrados e entregues aos ministros e mais de 296 mil julgados. Atualmente, são mais de 262 mil processos em tramitação na Corte, alguns de grande importância social, com previsão de decisão até o fim do ano. Pela Corte Especial será analisado o recurso contra a decisão do presidente, ministro Humberto Martins, de abril de 2021, que liberou a retomada da construção do Museu da Bíblia em Brasília. O colegiado também vai julgar o recurso contra a decisão do presidente, que suspendeu decisão judicial que impedia a redução da tarifa de pedágio cobrada pela concessionária de trechos de rodovias federais na Bahia, que não teria feito os investimentos previstos no programa de concessão para a execução de serviços de manutenção viária. Já nas sessões especializadas do tribunal, deverá ser retomado o julgamento na segunda sessão, que discute se a alteração de trecho de música para utilização em propaganda político-eleitoral caracteriza ou não paródia, para a qual é desnecessária a autorização do autor da obra original. Na terceira turma, o colegiado discute se o ex-companheiro tem a obrigação de contribuir para o sustento de cães adquiridos durante a união estável. E o ministro Gurgel de Faria, do STJ, restabeleceu a inelegibilidade do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, por improbidade administrativa. Com base em decisão anterior proferida em processo idêntico, o ministro Gurgel de Faria revogou decisão da presidência do STJ, que durante o plantão judiciário havia suspendido 2 condenações por improbidade administrativa do ex-governador do DF, José Roberto Arruda. Em junho deste ano, o ministro Gurgel de Faria havia negado seguimento a pedido de Arruda para a concessão de efeito suspensivo a um recurso especial, no qual o ex-governador contesta acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O efeito suspensivo afastaria a aplicação imediata do acórdão do TJDFT até o julgamento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Nesta nova análise das tutelas provisórias, nas quais a presidência do STJ havia deferido a liminar, o ministro Gurgel não conheceu do pedido e apontou que cabe ao tribunal local decidir eventual efeito suspensivo a recurso especial sobre Estado. O Ministério Público Federal recomendou que policiais rodoviários federais usem câmeras de vídeo durante abordagens. A recomendação do Ministério Público Federal é para que a Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal crie um grupo de trabalho para realizar estudos e elaborar termo de referência para implementar o uso de câmeras operacionais portáteis por policiais rodoviários federais que atuam no policiamento ostensivo, patrulhamento rodoviário e cumprimento de medidas judiciais, entre outras atividades. Depois da conclusão do grupo de trabalho, a Direção-Geral deve promover a implementação no prazo de 120 dias. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que engenheiros civis podem atuar em perícias de imóveis rurais, não sendo necessária a especialidade de engenheiro agrimensor ou agrônomo. O proprietário de um imóvel rural, desapropriado em favor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para questionar a decisão do juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Patos de Minas, que nomeou um perito com formação em engenharia civil para periciar imóveis rurais. No TRF, o autor alegou que o correto seria que a perícia fosse realizada por engenheiro agrimensor ou agrônomo. Ele se sentiu prejudicado com a nomeação de um perito engenheiro civil, tendo em vista se tratar de imóvel rural. Além disso, ele também entendeu que o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo eram excessivos.
O relator do caso, o juiz federal convocado Pablo Zuniga Dourado, destacou decisões do TRF1 e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o juiz é livre para nomear o perito de confiança, em especial no caso em análise, no qual o desembargador considerou que o perito nomeado demonstrou capacidade técnica para atuar, inclusive com histórico de perícias em outros imóveis rurais. Diante disso, foi mantida a decisão de primeira instância. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um excelente início de semana para você. Até amanhã.